as correspondências oficiais, destacam-se nas provas de concurso as correspondências do padrão ofício. O padrão ofício era, a princípio, um padrão de diagramação, como o padrão ABNT de diagramação. E as correspondências que seguiam este padrão foram chamadas de correspondências do padrão ofício. Então, o termo padrão ofício, ele tem essa plurissignificação. Ele pode designar um tipo de padrão de diagramação e ele também pode designar um conjunto de 3 correspondências que seguem este protocolo. Quais são as correspondências do padrão ofício? Memorando, ofício e aviso. O que é que as iguala, Tereza, para que elas estejam dentro de uma mesma categoria? A forma, a diagramação, o layout. E o que diferencia essas 3 correspondências? A finalidade, a função, o objetivo. O memorando é uma correspondência interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão. O ofício é uma correspondência externa de um órgão público para outro órgão público ou para particulares. E o aviso é a correspondência entre ministros de Estado ou de um ministro de Estado para uma autoridade de mesma hierarquia. Por isso é que o aviso só admite um único fecho, que é atenciosamente, visto que os interlocutores sempre têm o mesmo nível hierárquico. Trouxe 3 questões sobre as correspondências do padrão ofício para fazermos juntos. Vamos lá! O memorando é a comunicação feita apenas entre unidades administrativas de mesmo órgão que estejam hierarquicamente no mesmo nível. O memorando é entre unidades administrativas do mesmo órgão, mas elas não precisam estar hierarquicamente no mesmo nível. Eu tenho um órgão no sentido conceitual e não no sentido predial. Este órgão tem as suas unidades administrativas e elas se correspondem via memorando. É uma correspondência interna, não sai do órgão de origem, mas pode ser entre unidades de mesmo nível hierárquico ou de níveis diferentes. Este item está errado. Item 2. O ofício é a correspondência destinada a tratar de assuntos oficiais pelos órgãos ou entidades da administração pública entre si ou com cidadãos em geral. Certo. Órgãos entre si significa que é entre órgãos diferentes e com cidadãos em geral, que são os particulares. O ofício é a comunicação de um órgão público para outro órgão público ou de um órgão público para particulares, aqui representados pelos cidadãos em geral. Item 3. O aviso consiste em modalidade de comunicação oficial expedida por ministro de Estado para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Não, para autoridades de mesma hierarquia, não de hierarquia inferior ou de hierarquia superior. Lembrem-se, as correspondências do padrão ofício são 3: memorando, ofício e aviso. Elas se aproximam pela forma, pelo layout, porque seguem o padrão ofício de diagramação e se diferenciam pela finalidade. Bons estudos!